Olá, companheiros. Espero que todos estejam muito bem, na paz do nosso Mestre Jesus e que todos possamos estar dentro de um processo de absorção, dentro de um processo de interiorização de conhecimentos que o estudo do Livro dos Espíritos irá nos trazer, como sempre o faz, e que nós possamos tirar o melhor proveito desse momento de estudo, lembrando que nós estamos lá no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Observem vocês que esse é um capítulo bastante extenso, capítulo bastante extenso justamente por conta daquilo que os espíritos trazem para nós a nível de influenciação mesmo e intervenção nos nossos interiores e nos nossos mundos enquanto encarnados que estamos. E essa intervenção, que se dá de toda ordem, ela é proveitosa, ela é satisfatória e ela é, acima de tudo, muito significativa e importante para nós, porque sempre é a oportunidade que temos de trocar e de interiorizar através desses companheiros que já caminharam mais do que nós, que têm toda essa experiência mais avançada que nós. Esses companheiros gentilmente, generosamente fazem chegar para nós tudo aquilo que é necessário para o nosso adiantamento. Vejam vocês que trata o capítulo 9, daquele capítulo composto de aproximadamente 130 perguntas, em que os espíritos vêm e trazem para nós respostas, justamente para que nós estejamos em alinho com tudo aquilo que é divino, né? Com tudo aquilo que é, como eu disse, proveitoso, mas também que nos faz estarmos alinhados com as leis naturais, com as leis do nosso Pai, justamente aquelas leis constantes da Boa Nova, em que o nosso Mestre Jesus faz questão de nos deixar cientificados, justamente para que esse distanciamento entre o mundo corporal e o mundo espiritual cada vez mais vá se estreitando, cada vez mais vá se aproximando um do outro, de forma que ali na frente nós tenhamos o pleno conhecimento e, quem sabe, o pleno trânsito entre esses dois mundos, de forma a não nos surpreendermos mais, de forma a não ficarmos mais duvidosos e de forma também a entendermos que tudo isso é em nosso proveito. Então, hoje nós estamos acessando a 3 perguntas, a 522, a 523 e a 524 do Livro dos Espíritos, que trata desse subtítulo que são os pressentimentos. E vejam bem, pressentimentos, a gente tem ideia, né, do que seja. A gente trata, na maioria das vezes, essas questões como questões que são diferenciadas daquilo que esses companheiros do mundo invisível passam para nós. Então, a gente se acostumou a formar conceitos a respeito de determinadas configurações, a respeito de determinadas informações, justamente por força da nossa ignorância e pouco acesso, inclusive, ao que esses amigos do plano invisível trazem para a gente. E quando a gente tem aqui um olhar mais meticuloso, quando nós nos dedicamos ao estudo, a gente vê que muitas das vezes a gente vem se envolvendo e se deixando levar por aquilo que está distanciado do que possa ser uma verdadeira conceituação. E não é diferente disso no que se refere aos pressentimentos, não. Porque
o pressentimento, segundo a nossa ignorância, ele está muito atrelado a uma ideia, a uma sugestão. Não é muito diferente disso, não. Mas não é o conceito verdadeiro daquilo que pode ser a conceituação real. Porque em se tratando de espiritismo, em se tratando daquilo que chega para nós e daquilo que a doutrina espírita nos orienta, nós temos aqui um novo olhar, uma nova caracterização daquilo que pode ser o verdadeiro pressentimento e, mais ainda, como é que ele funciona, como é que tudo isso vem de encontro a nós. Então, nós vamos entender um pouquinho, através da leitura dessas 3 questões, dessas 3 perguntas, e vamos ver como a espiritualidade se posiciona a respeito disso, de forma a nos informar e de forma também a nos juntar à verdadeira conceituação, para que a gente possa, claro, e inclusive, tirar o melhor proveito de tudo isso, nos colocando de uma maneira mais receptiva e tratando também daquilo que se refere à nossa paisagem interior, ao nosso momento interior, para que tudo isso possa ser absorvido da melhor forma. Vamos à pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Olha o que diz a espiritualidade. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Esse espírito que nos quer bem, via de regra, é esse espírito protetor. É o que chamamos de anjo da guarda, é o que chamamos de guardião, aquele que está mais afeto a nós, mais juntinho de nós. Mas é sempre um só. Esse anjo da guarda, esse protetor, ele é único? Não. Temos muitos espíritos que estão afetos a nós, que estão ligados a nós por contatos anteriores, por simpatias, por afinidades. E esses companheiros, eles sempre que podem, estão junto de nós também. Eles sempre que podem, vêm se manifestar através de uma série de sugestões que chegam para nós e que nos fazem perceber, inclusive, a presença deles. Vocês querem ver? Muitas das vezes temos sonhos, muitas das vezes temos alguma coisa que nos calafunda ao sentimento, que chega para nós e a gente fala assim, poxa, mas que ideia, né? Como eu não pensei nisso? Como é que isso me veio assim repentinamente de uma hora para outra? São esses companheiros que estão atuando junto a nós e nos fazendo chegar, de algumas formas, aquilo que eles têm certeza, que eles sabem que é proveitoso e também é melhor para a gente. Agora, vamos aqui também direcionarmos o nosso olhar um pouquinho para o outro lado. É importante demais que estejamos cuidando dos nossos interiores. É importante demais que estejamos cuidando dos nossos corações. É importante demais que estejamos cuidando dos nossos sentimentos. Porque vocês sabem que tudo é afinidade. Tudo é afinidade. E nesse processo de afinidade, a gente atrai, a gente permite que cheguem justamente aqueles companheiros que têm ideias, que têm posicionamentos semelhantes ao nosso ou semelhantes àquilo que a gente quer ali na frente, não só aurir, mas também conquistar. E é por conta disso que é importante demais, volto a repetir, que tenhamos cuidado com os nossos interiores e com os nossos sentimentos. Porque vocês sabem que nem sempre a gente quer o melhor. Nem sempre a gente deseja o melhor. E isso por força da nossa ignorância. Acreditando que aquilo que desejamos, aquilo que queremos, é algo que nos favoreça, que nos preencha e que nos complete, nem sempre temos cuidado com aquilo que desejamos. Nem sempre temos cuidado com aquilo que queremos. E nesse momento,
companheiros que estão na mesma sintonia que nós, na mesma vibração que nós, se aproximam e nos sugestionam. Nos sugestionam. E a partir daí, se eu não tenho cuidado com aquilo que está no meu íntimo, com aquilo que está se passando no meu ser, eu dou espaço justamente para que nem sempre essas melhores sugestões, esses melhores aconselhamentos, essas melhores companhias venham estar perto de mim, venham estar fazendo parte desta minha ambiência. Então, é certo que esse espírito protetor, que esse meu guardião, que esse meu anjo, não importa a nomenclatura que queiram dar, é um companheiro mais evoluído que eu e que caminha junto a mim para me trazer a sustentação necessária a nível de aconselhamento, a nível de estruturação, a nível de comportamento. Ele me influencia, ou eles me influenciam. Mas é importante que eu observe como anda o meu íntimo, como anda o meu interior, justamente para que eu não dê espaço a outras vozes, a outras companhias que podem estar na mesma vibração e na mesma sintonia que eu, mas desafinados, desorganizados daquilo que o meu anjo, daquilo que o meu guardião, daquilo que o meu protetor tem para fazer chegar a mim. E aí, nesse momento, talvez o que eu faça seja ouvir mais esses outros companheiros que não o meu anjo guardião. Percebam que é necessário demais esse cuidado. É necessário demais essa observação, justamente para que não tenha essa maior influência sobre mim aquilo que não me é favorável ou aquilo que não me será produtivo e útil. O pressentimento, ele vai chegar, mas temos que ter o cuidado, porque ele pode ser de toda a ordem, Mas uma coisa é certa, se eu estou afinizado com o bem, se eu estou afinizado com o melhor, e se eu estou afinizado com a luz e com o progresso, certamente aquilo que me chegará a nível de pressentimento, aquilo que me chegará a nível de sugestão, certamente será o melhor. E certamente advirá desse companheiro que tem essa ligação mais estreita comigo, que é esse meu anjo protetor, que é esse meu guia espiritual. Tenhamos cuidado, porque os pressentimentos, eles chegam a todo momento. Nós somos quase que um para-raio, fazendo com que chegue a nós a todo tempo, sugestões, ideias, organizações a nível de vozes mentais, justamente para que nós, influenciáveis que somos, e já tratamos disso, né, das influências dos espíritos sobre nós, já falamos disso, e a partir daí, tudo isso que nos chega tem que ser também muito observado de nossa parte. Primeiro, para que não tenhamos aí uma participação maior do que gostaríamos daquilo que não é proveitoso, e depois, para estarmos preparados para aurirmos, para sermos alvos daquilo que é o melhor. Para a nossa caminhada, somos espíritos imortais, rumando para a luz, rumando para o progresso, e a partir daí, esse companheiro, que é o nosso protetor, que é o nosso guia, que é o nosso anjo, que tem compromisso comigo, ele vai se aproximar, vai sim me sugestionar, vai sim estabelecer contato comigo. E esses contatos podem ser contatos de inúmeras ordens, mas um conceito mais vulgar disso é a telepatia, e não vamos nos prender a um único conceito de telepatia, porque telepatia é aquilo que chega para mim através de comunicações, digamos assim. Mas nem sempre essa comunicação é apenas de uma ordem, não, hein? De um tipo, não, hein?
Essa telepatia é todo tipo de mensagem, todo tipo de informação, todo tipo de comunicação que pode chegar a mim ou partir de mim para com um outro, para com um terceiro. Então temos que ter cuidado, porque isso vem a nível de ideias, isso vem a nível de sonhos, isso vem muitas vezes, inclusive, vejam bem, companheiros, a nível de uma conversa que nem sequer estamos participando. Estamos parados aqui, tem uma conversa ali, as pessoas estão conversando, eu daqui consigo ouvir bem, eu consigo participar, evidentemente, mesmo com o meu silêncio, participar auditivamente, e aquilo que está sendo comentado lá, aquilo que está sendo dito lá, é proveitoso para mim. Vejam como os espíritos utilizam de várias formas de comunicação para fazer chegar para mim tudo aquilo que é necessário para o meu crescimento e para a minha informação. Só temos que ter cuidado com a nossa ambiência, volto a repetir, com a nossa sintonia, justamente para que nós não sejamos tomados nem absorvidos por aquilo que não é útil e não é preciso para a nossa caminhada evolutiva. Vamos lá para a pergunta 523, que trata das dúvidas. Muito interessante a pergunta 523. Vejam só. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Vamos simplificar um pouco isso. Eu tenho algo a realizar, tenho alguma decisão a tomar, tenho que me posicionar, e aquilo que me chega, eu não sei bem distinguir. Aquilo que me chega não é objeto para mim de forma clara para que eu absorva e perceba ali uma participação do melhor. Ou seja, a tradicional dúvida. É a dúvida. E como é que eu faço para distinguir isso? Como é que eu faço nesse momento para entender que, dado a minha condição, eu afinizei com quem não tem seriedade, com quem não tem ainda uma condição moral de me trazer o melhor, ou eu já consigo perceber que aquilo que já está chegando para mim já é exatamente aquilo que eu necessito, porque eu já consigo, de pronto, identificar que vem de um companheiro sério, que vem de um companheiro que está voltado aí para o melhor e está em sintonia com as leis divinas. Olha, a ideia é sempre nos observemos. A ideia é sempre eu atentar para tudo aquilo que me chega a nível de sugestionamento ou de pressentimento. Uma dica valiosa, se é que podemos fazer uso desse título, é sempre observarmos se aquilo que nos chegou é proveitoso só para mim ou é proveitoso para uma coletividade. Vocês sabem já nesse momento que quando eu entendo que aquilo que me chega, ou aquela decisão que eu vou tomar, ou aquele parecer que eu vou dar, se é interessante só para mim, se não tem o maior proveito, se não se estende a tantas outras pessoas da mesma forma como eu entendo que se estende, que seria proveitoso para mim, não é que deva ser descartado, mas, em princípio, deve ser melhor observado. Porque se eu tenho dúvida, vejam bem, se eu tenho dúvida, e é comum que nesse momento tenhamos dúvida, justamente por força da nossa pouca evolução, que nos faz não distinguir tão claramente assim aquilo que é o melhor, eu devo pensar mais. Eu devo submeter a um crivo de maior razão. E a partir daí, eu lanço mão também daquilo que já me é disponibilizado. Eu lanço mão da prece. Eu lanço mão dessa sintonia que eu já sou capaz de estabelecer
com o mais alto e peço também orientação. Porque se aquela sugestão, se aquele aconselhamento, se aquele pressentimento só é proveitoso para mim, fica muito claro que isso está muito perto do egoísmo, se não puramente voltada para o egoísmo, né? Hoje, nós já temos condição total e absoluta de pensarmos de forma plural. De forma plural. Significa dizer que se tem proveito só para mim, melhor pensar mais um pouquinho, né? As leis divinas são leis fraternas, são leis solidárias, são leis em que nos enxergamos como irmãos, são leis de um aproveitamento de um todo. E se nesse momento o meu pressentimento, aquilo que me chega de sugestão, aquilo que me chega forte, apenas favorece a mim, ou a um grupo muito reduzido, podemos até chamar de aos meus, nosso campo de observação deve ser, no mínimo, mais cuidadoso, né? Então, em relação às dúvidas, devemos tomar cuidado, sim, tá? E aí a própria espiritualidade diz pra gente aqui, ó, em caso de dúvida, entretanto, procura o socorro da oração e liga os teus pensamentos aos pensamentos dos teus guias espirituais, que eles te atenderão com presteza. Observem que quando a gente fala em guias espirituais, né, são companheiros que, como eu disse, já caminharam mais que nós, já estão mais comprometidos com nós, que nós, com a seriedade, com o melhor aproveitamento de tudo, para todos. Esses companheiros estão sempre próximos a nós, né? Esses companheiros estão sempre nos circundando e fazendo com que nós observemos, muitas das vezes, detalhes, ou às vezes nem são detalhes, mas eles voltam a nossa atenção para isso. E eles estão sempre no nosso entorno, mas nós não percebemos ou damos pouca importância para isso. Já passou da hora de trazermos esses companheiros para mais próximos de nós. Já passou da hora de entendermos que os companheiros estão só esperando uma solicitação da nossa parte para se fazerem presentes, para se fazerem mais atuantes, porque é de função, é de missão, é de apresentação deles que seja dessa forma. Já entenderam há algum tempo a grandeza da prática do bem. Já entenderam isso. E esse processo de ajuda e fraternidade nada mais é do que o exercício do bem. Um exercício simples, né? Para nós, não tão simples assim. Mas vai chegar um tempo também que compreenderemos isso. Mas é um exercício simples, é um exercício continuado, é um exercício prazeroso. E já sabemos que essa prática do bem só nos fortalece, só nos preenche. E assim, cada vez que tivermos dúvida quanto a esses pressentimentos, quanto a essas sugestões, em alguns casos até quanto a essas comunicações mesmo, porque algumas são até mais ostensivas, submetamos tudo isso a esses companheiros que já têm condição desse posicionamento mais apurado do que nós. E essas dúvidas que para nós, nesse momento, são perfeitamente compreensíveis, né? Somos ainda bebês espirituais, mas que temos junto a nós esses enviados desse nosso Pai amoroso e que fazem com que essas decisões ou essas dúvidas sejam dissipadas e fazem com que o melhor seja aproveitado por nós. Então, em caso de dúvida, eu tive esse ou aquele pressentimento, será que é dessa forma mesmo? Olha o nosso guia protetor aí, nossos anjos. Olha toda essa falange do bem junto de nós, esperando assim, olha, me chama que eu vou, me chama que estarei com vocês, me chama que eu me apresentarei. Vamos fazer uso daquilo que já nos é disponibilizado.
E vamos lá para a última pergunta, que é a 524, que fazem parte dos avisos, né? Esses avisos que também chegam para nós. Olha aqui, a pergunta que é feita aos espíritos. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devíamos adotar nos assuntos da vida particular? A primeira palavra, clara, precisa, taxativa, que vem na resposta, tudo. Tudo. Os avisos têm esse objetivo. Os avisos têm esse alcance. Os avisos que vêm desses companheiros, que já falamos, que são esses companheiros comprometidos com aquilo que é do nosso aprimoramento, que é do nosso progresso, que é da nossa caminhada espiritual para o progresso. Esses avisos, eles visam tudo. É um apanhado geral. Eles têm não só em foco a questão moral, como a questão material também. Eles objetivam a tudo, o proceder. Eles se esforçam para que possamos viver melhor. Eles fazem com que a gente tenha esse campo de observação mais apurado. Ou seja, essa tarefa de auxílio e colaboração, ela é infindável. E eu separei aqui mais uma coisa, deixa eu olhar aqui, ó. Os avisos que partem dos espíritos superiores, que podem chegar por muitos canais, quais sejam, pela consciência, pela palavra de amigos e mesmo de inimigos, por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escuta de pessoas que conversam. Como a gente disse aqui, a gente às vezes nem está participando da conversa e pessoas que estão ali ao nosso lado, ou próximo, falam coisas que nos são muito proveitosas. Esses avisos, eles chegam, são formas e meios que a espiritualidade tem ou lançam mão para nos alcançar. Vejam que quando a gente fala desse capítulo 12, que trata da intervenção dos espíritos na nossa vida, nas nossas vidas, né? Vejam como a espiritualidade se esforça para que nós tenhamos aí cada vez meios melhores de atravessarmos esse nosso momento espiritual, que é um momento de provas e expiações. Nós, espíritos comprometidos, nós que temos reparações a serem feitas, nós que temos que ainda nos atentarmos muito para falhas pretéritas, nós estamos nesse caminho e estamos inseridos nesse contexto que nem sempre se trata, na maioria das vezes não, né? Desse contexto agradável, porque todos nós temos queixas, todos nós temos as nossas aflições, mas vejam vocês a generosidade do Pai, porque o quanto coloca de disponibilidade para que tudo isso seja amenizado. Ou seja, não deixamos de vivenciar aquilo que é de nossa necessidade. Não deixamos de caminhar por trechos que são aqueles trechos que apresentam justamente as peculiaridades de condições de proveito que temos que absorver, enxergar e compreender. Mas vejam que mesmo nesses processos aflitivos, mesmo nessa nossa condição, o quanto temos de amparo, o quanto temos de ajuda, o quanto temos de aproximação desses companheiros que vêm sim intervir, que são companheiros que vêm do plano espiritual, que vêm intervir nesse nosso momento de existência corporal, justamente para que tudo isso fique mais ameno e fique mais fácil de ser suportado,
sem deixarmos de entender o lado didático de tudo isso, que é o nosso aprendizado justamente para que possamos tirar o melhor proveito e para que possamos enxergar com maior clareza tudo aquilo que parte desse coração bondoso e generoso do nosso Pai. Vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, vamos continuar estudando a doutrina espírita, vamos continuar nos fortalecendo e nos alimentando de tudo aquilo que é necessário para que a gente caminhe, para que a gente trilhe o caminho que tem que ser trilhado, mas que tenhamos a certeza que ali na frente teremos diante de nós o bem-estar, a alegria, a felicidade, por tudo isso que nos é disponibilizado pelo nosso Pai, que se vale sempre desses bondosos e generosos irmãos que têm sim o compromisso de nos sustentar e de nos fazer evoluir para que tudo seja melhor para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações e que tenhamos sempre muitas outras oportunidades de continuarmos estudando o Livro dos Espíritos. Graças a Deus.